O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então, Jesus contou-lhes esta parábola. Se um de vós tem 100 ovelhas e perde uma, não deixa as 99 no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la? Quando a encontra, coloca nos ombros com alegria e, chegando a casa, reúne os amigos e vizinhos e diz: alegrai-vos comigo. Encontrei a minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo, assim haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte do que por 99 justos que não precisam de conversão. E se uma mulher tem 10 moedas de prata e perde uma, não acende uma lâmpada, varre a casa e a procura cuidadosamente até encontrá-la? Quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas e diz: alegrai-vos comigo. Encontrei a moeda que tinha perdido. Por isso, eu vos digo, haverá alegria entre os anjos de Deus, por um só pecador que se converte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito estimado Padre Emerson, reitor deste santuário, pároco deste morro, no seu nome saúdo toda a comunidade redentorista, Padre Ulisses, Padre Renato, aqui no presbitério. Também quero saudar o Padre Valdenor, da equipe de formação do nosso seminário de Olinda, reitor nomeado para o seminário propedêutico da nossa querida arquidiocese. No seu nome quero saudar todos os seminaristas, nossos irmãos aqui presentes. Querido povo de Deus, Vicariato Beberibe, regiões diversas da nossa arquidiocese, de um modo muito carinhoso, a paróquia de São Sebastião do Vasco da Gama, minha paróquia, que em grande número subiu este morro nesta noite para prestar louvores a Nossa Senhora. Querido povo de Deus, que nos acompanha de casa, pela TV Pai Eterno, pela Rádio Olinda e pelo nosso canal no YouTube. Nós todos sabemos que o Evangelho é a boa nova de Deus, destinada de um modo ainda mais feliz aos pobres e aos pecadores, aqueles humildes que se abrem à palavra do Senhor e a quem o Senhor se revela. Mas nesta passagem do Evangelho que acabamos de ouvir,
A boa nova alcança o seu sentido mais profundo, o seu sentido mais rico, mais generoso. No capítulo 15 do Evangelho de Lucas, Jesus mostra para nós não somente a face misericordiosa do Pai, não somente a sua bondade, o seu amor, mas a alegria de um Deus que fica feliz cada vez que um filho desperta e retorna, faz o caminho da conversão. Nós costumamos dizer que a parábola da ovelha perdida e a parábola da dracma, nós comumente chamamos assim, mas sabemos que o protagonista nesta parábola, nestas duas parábolas, nem é a ovelha, nem é a moeda, mas o próprio Deus. Ele é o pastor que vai ao encontro das suas ovelhas. Ele é a mulher que procura cuidadosamente a moeda que se perdeu dentro de casa. E nós sabemos que quando Jesus usou estas parábolas, ele quis ensinar aos fariseus e aos mestres da lei como é misericordioso o nosso Deus, e assim fazê-los compreender o seu modo de agir neste mundo, estando acompanhado e fazendo refeições com pecadores. E nós, que somos discípulos do Senhor, somos alcançados por este ensinamento e somos levados pela poesia destes ensinamentos, a ponto de por um instante acreditarmos que alguém deste mundo seria capaz de deixar 99 ovelhas no deserto para buscar uma que se perdeu. Em termos muito práticos, ao voltar com uma nos ombros, ele teria uma ovelha achada e 99 perdidas. Nós também sabemos que se uma mulher procura uma moeda das 10 que perdeu, e para isso chamasse as amigas e vizinhas para comemorar, ela gastaria muito mais do que tudo que ela mesma possuía. Nós somos levados pela imaginação e pelo ensinamento a bater no peito e dizer: de fato, é bom deixar 99 ovelhas no deserto para ir buscar uma que perdeu. É bom festejar a moeda que foi encontrada. Mas as verdades que Jesus traz nessas parábolas não são verdades humanas, é uma verdade espiritual, é uma verdade divina. Deus é o verdadeiro protagonista dessas parábolas e nos mostra que Deus, de maneira incansável, vai ao encontro de cada um que se perdeu, que se extraviou. Tudo isso nos enche de profunda esperança. Sabermos amados, buscados, alcançados por Deus, trazidos por Ele em seu ombro. Mas nós não podemos deixar de perceber que toda esta ação de Deus, este agir de Deus, causa em Deus uma grande alegria. No pequeno trecho que nós acabamos de ouvir, de 10 versículos, nós podemos ouvir a palavra alegria 5 vezes. Então Jesus está falando para nós de um Deus que nos ama, de um Deus que é bom, de um Deus que é misericordioso, mas de um Deus também que se alegra verdadeiramente por cada filho que é reencontrado. Nós também vamos logo nos perguntar: por que tanta alegria por um que é encontrado? Uma alegria maior do que pelos 99 que não precisam de conversão. E aí nós somos chamados a olhar para uma dimensão também importante do coração de nosso Deus. Nós somos chamados a perceber que se Deus dá a nós a esperança de sermos sempre unidos a Ele
no seu perdão e na sua misericórdia, nós, ao nos convertermos, devolvemos a Deus a alegria. Porque quando Deus nos criou, quando Deus nos fez surgir no seu coração eterno também uma esperança. A esperança de que nenhum de nós se perca. Claro que as esperanças humanas estão sempre voltadas para Deus, para as realidades futuras. Em Deus, onde não há presente, passado nem futuro, a esperança é colocada na liberdade de cada um de nós. Deus sabe que ao nos chamar a este mundo e ao nos dar o livre-arbítrio, a liberdade, poderia correr o risco de nos perder para sempre. Deus sabe que ao deixar para nós a liberdade de escolher entre os caminhos de aproximarmos dele ou de irmos para longe dele, Ele que nos ama tanto, corria o risco de não nos achar ou de nos perder mesmo por causa das nossas escolhas. Cada pecador, cada ovelha que se extravia, cada moeda que se perde, faz brotar no coração de Deus a esperança do encontro, do retorno, da conversão. E para aqueles que são justos, sabemos que Deus também os ama, mas ama-os no amor infinito, grandioso de Deus. Aos perdidos, aos extraviados, Deus ama com amor e com esperança. Por isso que todo o esforço para ir ao encontro dos que estão nos apriscos, ir ao encontro dos que estão entre os espinhos, que estão em perigo, para que nenhum se perca, para que todos sejam reunidos na felicidade eterna. Por isso que nesta noite nós somos chamados também a fazermos um compromisso, dar alegria a Deus, voltarmos o nosso coração para Ele, deixarmos que Ele nos carregue e nos reúna junto aos justos. Podemos nos comprometer nesta noite a sermos aquela ovelha que, encontrada pelo seu pastor, aquela moeda que, encontrada pela mulher, seja a alegria para os anjos e santos no céu. Também podemos nos comprometer nesta noite em sermos instrumentos de Deus para levarmos a esperança àqueles que ainda não acordaram para esta realidade de fé. Nós podemos ser instrumentos também, pequenos pastores, pequenas senhoras que procuram, que vão ao encontro, que se arriscam para que nada se perca. Nessa escola, a mãe da esperança, a senhora da Conceição do Morro, é grande mestra. Ela, configurada em tudo ao plano de Deus, é mais próxima do que toda a criação a nós, e quer também, junto conosco, ser esta imagem, este retrato do pastor que busca, da mulher que procura. Ela também, com seu jeito de mãe, não mede esforços de alcançar os corações mais endurecidos, mais sofridos, mais chagados, para reconduzi-los a Deus por Jesus. Que ela nos ensine a sermos instrumentos da misericórdia e da esperança do Senhor, porque o próprio Senhor nos diz: sede misericordiosos, como o vosso Pai do céu é misericordioso. Assim, saiamos nesta noite, renovados na nossa esperança, mas também dispostos a levar a esperança a todos os lugares, aos nossos lares, ao nosso dia a dia, para que possamos de fato cumprir neste mundo a vontade do Pai de ser um reino de justiça, de amor, de perdão,
de reconciliação, de misericórdia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.